Olá, eu sou a Fabiana Teles, estamos ao vivo aqui com vocês. Olá, eu sou a Fabiana Teles. Olá, vão entrando, sejam bem-vindas. Eu estou passando aqui rapidamente para falar sobre uma meditação. Imagina, meu marido começou a me ligar agora, eu não posso atender, amor, estou online, ao vivo, ao vivíssimo aqui. Então é o seguinte, vamos falar aqui sobre o capítulo de Atos. É um compartilhamento. Tudo bem, tia? Tia Lúcia entrou. Minha tia querida, Deus te abençoe, Deus te dê uma recuperação perfeita, saúde perfeita para você. Eu declaro em nome de Jesus tudo restabelecido, tá bom? Na sua vida, na sua saúde, no seu corpo físico. E é justamente disso que eu estou falando aqui, tia. Olha como as conexões do alto são maravilhosas. Eu abri a live agora para falar sobre o livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, aonde o apóstolo Paulo ele está vindo de uma, vamos dizer, uma cruzada, né? Ele está vindo de vários locais, aonde ele passou por vários locais, ele entra em Roma, ele entra ali em Filipos e ele encontra, na cidade de Filipos, e ele encontra a Lídia, esta mulher que já falava de Deus, né? Então diz assim que Paulo se juntou com aquelas mulheres que estavam ali reunidas e ele começou a conversar com estas mulheres e ali a Lídia foi falando a respeito de como ela acreditava em Deus e ali Paulo também foi conduzindo ela e o Espírito Santo, né? Ela foi movida pelo Espírito Santo. Eu gostei muito dessa parte aqui, que diz assim, olha que delícia ouvir isso. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, mulheres, o Senhor pode abrir o coração de vocês para que vocês entendam a mensagem. Olha que maravilhoso isso. E isso aconteceu comigo agora, na leitura do livro, né? Agora eu digo pela manhã, porque hoje eu acordei e coloquei até lá nos meus stories uma foto do momento que eu me coloquei no lugar físico. E é disso que eu quero falar com vocês. Assim, o Senhor, Ele vai abrir o seu coração a partir do momento que você se coloca no local de oração. Porque logo ali no 16, diz assim, certo dia indo nós para o local de oração. Aqui, Paulo e toda aquela equipe que estava indo fazer um trabalho de evangelização naquela cidade, porque o livro de Atos é aquela movimentação que acontece do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, né? Então, o que aconteceu? Paulo veio, conversou, o mover do Espírito já foi até tocando ali, abrindo o coração da Lídia, e ela e toda a sua família foi batizada, né? Através da mensagem de Paulo. Então eu oro e declaro que você que está assistindo agora, você e toda a família, possa ser tocada pelo Senhor. E eu não sou Paulo, mas eu sou representante de Jesus aqui, né? O mover do Espírito Santo vem, que você receba o mover do Espírito Santo, que você receba, assim, que o seu coração possa ser aberto agora, nesse momento, para receber esta mensagem. Então, nós já vamos partindo para o final aqui, nós vamos, então, explicar a importância de você se colocar num local físico de oração, como eu fiz hoje pela manhã e compartilhei na postagem com vocês. Por exemplo, eu escolhi um local físico, a sala da minha casa, próximo da janela, onde o sol brilha, nasce ali um lindo dia e eu tenho o privilégio de né, experienciar esse nascer do sol ali. E é um local físico. Só que
para você ter a sua espiritualidade ativada, não precisa somente de um local físico. O que é importante também? O local físico e você encontrar, a partir desse local físico, encontrar internamente esse local, para você conseguir ali, como diz ali na passagem anterior, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, Paulo chegou no local aonde, então nós estamos falando aqui de local físico. Paulo, ele foi naquela cidade e ele chegou naquele local e ele começou a conversar. Então é isso que aconteceu, por exemplo, comigo hoje, e é isso que acontece com você quando você decide dar um tempo de meditação, de oração. Você chegou no local, eu cheguei aqui no local da minha sala, eu peguei a Bíblia e eu comecei a conversar, comecei a fazer essa leitura. Então, Paulo, entendam essa analogia, Paulo começou a conversar com a Lídia, e a Lídia ali, o Senhor tocou o coração dela. Então, ela sentiu aquele mover do Espírito, né? E através da mensagem de Paulo. Então, quando você... são duas coisas. Então, você decide o local da sua casa, um local que seja mais confortável para você, fisicamente. Uma sala, um quarto, uma cozinha, uma mesa, uma cadeira, algo confortável. Você pega a palavra, você começa ali a conversar com a palavra. Olha a simplicidade disso. Escolha uma leitura diária, né? Eu escolhi o livro de Atos, já estou no capítulo 16, e aqui o Senhor falou comigo nessa parte. A partir do momento que eu abro o meu coração, então eu abri um espaço, um local, separei um local físico, e aí eu encontrei um local dentro de mim. Eu encontrei dentro de mim um local para receber. Aqui na palavra, no exemplo que eu dei, Lígia, ela começou a conversar com Paulo. E ali o Senhor tocou ela. Então, se você se colocar no teu local físico e você começar ali a conversar com a leitura, com a palavra que está vindo ali, e você se permitir, dentro de você fala, nossa, deixa a mensagem entrar. Deixa a mensagem entrar, porque o que vai acontecer? Eu tô falando isso porque acontece comigo e pode acontecer com você também. Aquela mensagem vai entrar em você e você vai começar a entender. E aqui um pouco mais para frente, né, fala assim, ó, certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos a escrava. E ali, Paulo, ele encontrou outra pessoa já, né? Já veio outra mensagem. Paulo encontrou outra pessoa e ali, aparentemente, aquela pessoa estava ali falando deles, do lado deles, conversando com eles, a favor deles, acompanhando eles. Mas teve um momento que Paulo percebeu a presença do Espírito e Paulo falou, espírito imundo, saia. Paulo declarou para aquela mulher, na vida daquela mulher, para que o espírito fosse embora, aquele espírito da mulher, espírito de adivinhação que aquela mulher tinha, seguindo a leitura do capítulo 16. Então, aqui a minha mensagem para você, eu já vou terminar. Oi, quem está entrando agora, minha maravilhosa amiga Cris. Obrigada, Cris, por você estar aí. Entrou aqui a Mar Rodrigues, seja bem-vinda. Várias pessoas entraram, as minhas tias Luciana e a tia Lúcia também. Então, essa mensagem eu vou deixar gravada para vocês. E a ideia é essa, a mensagem principal que eu queria passar para vocês é essa. Encontre um local. Encontrando esse local físico, você se conectando ali com a palavra, abrindo seu coração, você vai encontrar dentro de você aquele outro local, né? Um local dentro de você,
para você começar a meditar e assim a palavra de Deus vai começar a falar com você, vai fluir, assim como aconteceu ali com a Lídia. O Senhor abriu o coração dela, né? O Senhor, a palavra diz assim, o Senhor abriu o seu coração para receber a mensagem de Paulo. Então, encontre o local físico, que quando você encontrar o local físico, o Senhor vai abrir esse local dentro de você, né? Se coloque ali à disposição para receber a palavra, receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito vai fluir, as coisas sobrenaturais na sua vida vai acontecer, você vai ter o entendimento da palavra, tá certo? Eu vou encerrar aqui. Tem mais algumas coisinhas que o Senhor falou comigo aqui nesse capítulo 16 do livro de Atos. Eu posso compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar só mais uma coisinha, então, tá bom? Já que vocês estão aí ainda dispostas a ouvir, tá bom? Amém, obrigada. Eu recebo todas as bênçãos de vocês. Família linda, muito obrigada por estar presente. Então, assim, ó, Paulo, só continuando então, para encerrar, tá? Porque o objetivo era chegar aqui numa conversa bem rápida, porque eu estava muito empolgada com essa palavra desde cedo, terminou minha aula, eu falei, não, eu preciso ir lá falar com essas mulheres sobre esse insight que eu tive, tá? Então, o que aconteceu ali? Paulo expulsou o demônio daquela mulher, que ela estava com um espírito de adivinhação. Paulo já percebeu ali, declarou uma palavra e expulsou. E por causa desse ato que ele fez ali, nesse mover, o que aconteceu? Todo mundo ficou bravo, o dono ela era uma escrava, essa mulher, eles ficaram bravos e prenderam Paulo, né? Paulo e mais os outros apóstolos foram presos. E por que eles foram presos, né? Porque eles tinham prejudicado, de certa forma, os ganhos daquele escravo e tal. Só que, o que acontece? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse momento? Aqui diz assim, ó, tendo que o carcereiro, tá? O carcereiro, tendo recebido as ordens para prendê-los, eles foram açoitados, foram presos, e o carcereiro, tendo recebido as ordens, lançou-os no cárcere interior. Essa versão da minha Bíblia. Quando o carcereiro lançou-os no cárcere interior, eu digo para vocês assim, nós estamos falando aqui, né? Logo no começo a gente falou de local de oração, local físico de oração. Né, o exemplo que eu dei para vocês, a sala da minha casa, e aí para vocês encontrarem, ali a gente falou que o Senhor abriu o coração da Lígia, né? Então, quando você se coloca num local físico e começa a falar das coisas de Deus, o Senhor vem e abre o coração. Ele acha dentro de você um local físico. Existe um local físico, existe um local dentro de você que o Senhor habita e que Ele vai fazer o agir, né? O agir dEle, o mover dEle. E aí, aqui na palavra onde o carcereiro colocou Paulo no cárcere interior, aí diz lá que eles estavam açoitados, eles estavam machucados e eles estavam naquele local, naquele cárcere interior, muito bem escondido. Outras versões falam no local escuro, na prisão mais escura e mais fechada, no último lugar lá da cadeia, naquele pavilhão escondido, naquele local. Isso serve para a gente pensar também dentro de nós, aonde que nós temos que permitir que o Senhor entre, nos locais mais escuros nossos. Porque lá nós vamos receber cura. Olha como é forte isso. O que aconteceu quando Paulo ele foi colocado, açoitado, né? Isso serve para a gente trazer para a gente. Muitas vezes você está machucada, você sofreu açoites da sua vida. E aí Paulo,
estava lá naquele local, ele foi jogado. Às vezes não foi você que se colocou, às vezes até te colocaram nesse local retirado, nessa prisão, no pior dos piores lugares. Mas lá, o que Paulo fazia? Paulo estava louvando a Deus. Então, louve, né? Se você sente que você está lá nesse local, que você foi jogada nesse local, lá no pior dos lugares, açoitada, no interior, como diz assim, no cárcere interior. Por muitas vezes você, amém, Cris, por muitas vezes você está naquele cárcere interior, jogada lá, mas se você se colocar fisicamente e se você se permitir que o Senhor venha, e abra o seu coração, assim como ele fez com a Lídia. A Lídia já conhecia Deus, então se você é uma mulher cristã, você já conhece Deus, você já cresceu ouvindo falar de Deus a vida inteira, mas você está passando pelo cárcere interior. Porque assim como aconteceu com Paulo, o que Paulo fez ali, por volta da meia-noite, eles estavam louvando, cantando hinos e orando. Então, quando você encontra o local físico, por dentro lá, por mais que seja lá no seu interior, os outros presos ouviam também, as pessoas também vão ouvir. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram imediatamente soltos. Então, o final aqui, né? Depois leiam o capítulo 16 do livro de Atos, que ele conta ali que no final o carcereiro e toda a família foram salvos. Olha que linda a mensagem deste capítulo. No capítulo 16, Lídia, ela já era uma mulher que falava das coisas de Deus, como nós. Nós somos mulheres que falamos das coisas de Deus, mas ainda a Lídia precisava abrir o coração dela para entender a mensagem. Por quantas vezes a gente não pega essa Bíblia aqui e não começa a ler e a gente não entende a mensagem? Então, vamos abrir o nosso coração, pedir ao Senhor, falar, Senhor, abra o meu coração, se colocar no local físico e entender o cárcere interior que muitas vezes nós não queremos, porque quem quer ir para a prisão? Me fala. Ninguém quer ir para a prisão, ficar escondido, ninguém quer ficar lá, ninguém quer ser açoitado. E nós somos açoitadas pela vida, nós somos açoitadas pelas dores que nos acometem. Então, qual que é o remédio? Orar, louvar, encontrar o lugar. Orar, louvar e encontrar, porque não adianta você pôr louvor o dia inteiro na sua casa, mas os seus ouvidos não estão ouvindo. Não adianta você se ajoelhar, ficar com os joelhos dobrados, orando, e não saber nem o que pedir para Deus, não saber nem como falar com Deus, falar aleatoriamente, né? Então, minha bateria tá acabando aqui, eu vou precisar fechar essa live, encerrar isso aqui. A minha maravilhosa mentora entrou também. Glória a Deus, meu Deus do céu, que orgulho ter vocês aqui. Então, para a gente finalizar essa mensagem que eu trago para vocês, você quer a presença do Espírito na tua vida? Você quer ter a tua espiritualidade ativada agora? Então, encontre um lugar, pegue agora a sua Bíblia, encontre um local físico e ao ter contato com a palavra, eu declaro que o Senhor vai abrir o seu coração, assim como ele abriu da Lídia, que está escrito aqui no capítulo 16 do livro de Atos. O Senhor abriu, olha, no capítulo 16, 14, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Que o Senhor abra o seu coração, filha querida, para você entender a mensagem que eu estou passando para você agora, tá bom? Deus abençoe. Então, orando, louvando, adorando, você vai entrar nos locais, nos interiores, como colocou aqui, você vai entrar nesse cárcere interior e você vai se resgatar. Saia daí agora, mulher, saia daí agora e salve vidas, tá? Você tem esse poder, porque Deus te deu.
Deus te deu todo o poder e autoridade para você sair e fazer o que tem que ser feito. É muito simples e faça com amor. Eu espero assim que você tenha ouvido essa mensagem, que os seus ouvidos estejam prontinhos para ouvir a verdade da palavra de Deus. E vamos falar mais. Segunda-feira eu vou fazer outra live. Já temos aí toda uma programação para a semana. Eu vou mantendo vocês informadas. Eu vou encerrar, tá bom, queridas? Amém. Deus abençoe. Eu oro com vocês. Declaro um final de semana abençoado para todas. Vocês também são uma bênção. Cristo, tô te olhando aqui, sua zoiuda linda, zóio azul mais lindo da minha vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Jesus, cuide e cure cada uma de vocês, tá bom? Eu declaro um fim de semana abençoado. A vida de vocês, muitas bênçãos. Amém? Orem sempre. Falem das coisas de Deus, falem das coisas do alto. E orem sempre. Tá bom, queridas? Deus abençoe. Um beijo, um abraço a todas.